E aí, pessoal? Só o picolé de queijo suíço? Vamos dar continuidade à nossa série sobre Markdown. Só que dessa vez falando sobre parágrafos, que infelizmente eu já vou deixar uma ressalva. Os parágrafos sofrem muitas limitações do Markdown. Além das limitações, nós vamos ver como podemos criar parágrafos, quais são as boas práticas e principalmente como evitar possíveis erros. Eu estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto, já na pasta do Markdown, que é essa pastinha aqui, onde eu tenho nossos dois primeiros arquivos. E eu vou criar o terceiro arquivo, que é parágrafos.md. Aqui eu vou fechar o Explorer e abrir o nosso preview. Vou criar nosso título, parágrafos. E agora, para se criar um parágrafo, galera, não existe mistério. É muito mais simples do que no HTML. Tudo que você tem que fazer é apenas digitar o texto que você gostaria. Simples assim, você já tem um parágrafo. Para se criar um segundo parágrafo, você dê duas quebras de linha, no caso, dois espaços, e aí você pode criar o seu segundo parágrafo. Segundo parágrafo. E assim sucessivamente. Acho que você já pegou a ideia. Note que o próprio visualizador do Visual Studio Code já passa o símbolozinho aqui e já reconhece cada um como um parágrafo. Essa é a maravilha do Markdown comparado ao HTML. Só que agora vamos começar com as limitações. Infelizmente, não existe nenhum símbolo no Markdown para que você possa, por exemplo, fazer um alinhamento nesse parágrafo. Você não pode justificar o texto, centralizar ou coisas do tipo. Vai depender do visualizador e de como ele alinha esse texto. A prova disso é que nós vamos começar com a quebra de linha. Lembra que eu falei que o propósito do Markdown é ser um arquivo que tem foco em legibilidade? Ou seja, se eu abrir esse arquivo aqui num bloco de notas, eu vou conseguir ler o texto sem aquele amontoado de tags me atrapalhando. E rapidamente eu bater o olho, eu já sei que isso aqui trata do título principal e cada um desses aqui são um parágrafo. Só que, se eu colocar um texto muito grande, pode ser que, dependendo do seu editor de texto, o texto vai ficar muito grande na horizontal. Para você quebrar a linha do parágrafo, você simplesmente pode dar um Enter. Isso daqui, ó, quando o texto está tudo junto, ainda é considerado um parágrafo. No entanto, se você der dois Enter, note que o próprio visualizador já considera como outro parágrafo. Então, sempre que você não quiser deixar o seu parágrafo muito grande na horizontal, basta você quebrar a linha dando um Enter. Só que note que mesmo quebrando a linha, o Visual Studio Code ele vai alinhar esse texto da maneira que ele achar melhor. Se você quiser ter um pouquinho a mais de controle, você vai ter que optar por utilizar a tag P do HTML e fechar a tag. E então você pode utilizar um style com um text align. E aí você pode escolher o alinhamento como centro. Note que o Visual Studio Code ele já aceitou. Só que como eu disse no vídeo do HTML, nem todos os visualizadores de Markdown vai reconhecer tags HTML. E sem falar que, ao meu ver, já perdeu um pouco da legibilidade do texto. Mas infelizmente é uma alternativa caso você precisar alinhar o seu texto. Outra observação é que o Markdown ele não suporta que você dê uma tab para poder fazer o seu texto ter um espaço no começo. Infelizmente, se você fizer isso aqui, note que o Visual Studio Code já interpretou como outra coisa. Isso daqui é uma limitação que o Markdown também tem. Você pode resolver isso aqui com tags HTML ou com um símbolo especial, que é muito complicado, que é esse símbolozinho aqui que eu vou deixar na descrição. Se eu apertar ele 4 vezes, note que meu parágrafo já teve esse recuo, mas infelizmente é uma das formas que a gente tem de driblar essa limitação. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever nesse canal e deixar o seu like, que isso me ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima.